Eu acho que todo mundo que tem condições tem que montar uma biblioteca. As pessoas acham que montar uma biblioteca... As pessoas não têm biblioteca em casa, né, para início de conversa. Então, e não precisa ser um cômodo inteiro, eu digo uma estante, enfim. As pessoas pensam, por a gente vir de uma cultura mais baixa, né, que está começando a ascender, né? Eu digo do Brasil como um todo, né, que não tinha tanta vida intelectual assim. Tem sempre uns da elite ali que tinham, né, mas o povão mesmo não tem. E eu posso falar isso com propriedade porque em Israel eu sei que o povo inteiro lê. As pessoas têm cultura de leitura, né? Eu lembro de um amigo meu que era surfista, maconheiro, sabe? Aquela cara ali de quem não lê nada. E toda quinta-feira a gente tinha uma excursão lá. É parte da formação em arqueologia, né? Da graduação em arqueologia, são excursões por Israel. Então eu rodei aquele país inteiro lá de cima a baixo, toda quinta-feira a gente tinha uma excursão. Quase toda quinta-feira. E aí a gente entrava no ônibus da excursão, ele pegava o livrinho e começava a ler. Todo mundo tinha livro. É uma coisa bem comum lá. Aqui no Brasil não é, né? Então as pessoas não sabem muito como você faz para ter uma vida intelectual. Então a primeira coisa, a sua biblioteca precisa ter vários títulos que você ainda não leu. As pessoas acham que a biblioteca é uma espécie de troféu, né? Ah, vou botar aqui atrás aqui os livros todos que eu tenho, para todo mundo ver o que eu já li, né? Ó como eu sou esperto. E não é isso, né? No meu trabalho, eu lembro quando eu comprei a Patrística, né? Tinha um amigo meu que perguntava, e aí, quantos livros você já leu da coleção da Patrística? Então, ele entendia que, assim, você tem que ter na sua biblioteca os livros que você leu. Então, você lê um, compra mais outro. Leu um, compra mais outro. Mas a biblioteca não é um troféu. A biblioteca, a sua estante em casa com seus livros, é uma ferramenta de pesquisa. O verdadeiro estudo. É verdade que nós precisamos ler livros continuamente, né, do início até o final. Mas o verdadeiro estudo, o estudo que avança rápido mesmo, é o estudo temático. E você não vai encontrar... Você vai encontrar um ou dois livros sobre um tema, no geral, né? Ah, quero entender de Bíblia. Vai ter lá a Bíblia explicada. Vai ter 2, 3 livros assim. Eu vou te dar um exemplo. Ontem eu comprei uma Bíblia, a Bíblia do Scott Hahn, uma Bíblia em inglês, deve chegar aqui em dezembro aqui, porque eu queria conhecer mais sobre a teologia do livro da sabedoria. Esses dias eu tenho feito aí os comentários da liturgia diária. Bem, todo dia eu faço, né, para os membros doutores aqui do canal. E a gente está lendo o livro da sabedoria. E no primeiro dia, se falou da Santíssima Trindade, no livro da sabedoria. No segundo dia, da imortalidade da alma. No terceiro dia, que eu acho que é a liturgia de hoje, se falou sobre a separação entre o poder eclesiástico e o poder político. Eu falei, cara, pô, esse livro aqui tá... Livro da Sabedoria, que eu já li, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar assim na quantidade de coisas que não estão claras no Antigo Testamento que o livro da Sabedoria assenta antes de vir Jesus. Então fui lá no ChatGPT e perguntei quem escreveu livros ortodoxos, aí eu boto alguns exemplos de autores que eu confio, né? Como fulano, ciclano, beltrano, sobre o livro da Sabedoria. Aí ele traz lá, assim, todos os livros que ele trouxe ali são capítulos dentro de outros livros. O que eu fiz? Eu comprei, por exemplo, a Bíblia inteira lá do Scott Hahn para ler a introdução que ele faz sobre o livro da Sabedoria. Só que isso vai enriquecer a minha biblioteca. Então, a próxima vez que eu quiser saber alguma coisa, por exemplo, sobre o Apocalipse, especificamente, que eu estou estudando, eu vou ler também na Bíblia do Scott Hahn. E também vou pegar da Bíblia de Navarra, que chegou esses dias aqui. Então, a sua biblioteca tem que ser uma ferramenta de pesquisa. É verdade que hoje você tem Google, tem Wikipédia, tem ChatGPT, tem essas coisas, mas eles trazem só um recorte, né? Eles não trazem um contexto completo para você realmente se aprofundar, né? Você não consegue isso. Isso você só consegue com um livro. Você pega o livro, lê aquilo ali, aí você gostou, você lê a introdução do livro inteiro, aí depois você lê o livro inteiro quando você vai ver. Então, primeiro, Luiz, que assim, apesar de ser importante você sempre ter um livro que você realmente está lendo inteiro, por exemplo, eu tô lendo agora esse livro do Kingship by Covenant, do Scott Hahn, ele eu tô lendo inteiro. É importante que você tenha muitos outros livros que você possa fazer de estudo. Você vai procurando um tema específico, e você vai enriquecendo a sua biblioteca, você nunca vai acabar de ler ela, porque ela sempre vai crescendo muito mais do que você tem capacidade de ler, mas é importante que você tenha ali um material robusto para você estudar, né? Essa é a primeira coisa. Depois, sobre o tempo de leitura, aí vai depender da sua rotina. Eu, quando trabalhava na Leroy lá, eu tinha o quê? Eu não lia por dia, eu lia no fim de semana. Eu sentava no fim de semana, lia, sei lá, 4 horas no sábado, mais umas 3 horas no domingo. Eu fazia isso. Hoje, né, agora que eu tô dedicado 100% para vocês, eu tô tendo muito mais tempo de leitura. Então eu leio muito durante o dia, né? Não sei nem contar as horas. Sempre que eu tenho algum momento, eu vou pegar e vou ler. Terminei de gravar as coisas, eu leio. Pode chegar, 4 horas no dia, 6 horas no dia. Mas aí é coisa... Porque hoje eu me dedico 100% a isso aqui, graças a vocês. Por isso que eu preciso das contribuições, para que eu possa estudar bastante e responder cada vez mais perguntas aqui de vocês com profundidade. Especialmente trazendo esses livros que são americanos ou israelenses, né? Tem muita coisa israelense legal sobre a época do Segundo Templo, que está só em hebraico, por exemplo. Então, para eu estudar e trazer essas coisas para o Brasil. Mas é importante se libertar um pouco disso, né, Luiz? Você não precisa só comprar um outro livro quando você termina um. E outra coisa, você não precisa ficar preso em terminar um livro. Eu lembro até hoje de um livro bem grosso, né? É o Duas Cidades, Dois Amores, do Gustavo Corsão, um brasileiro, que eu achei super legal esse livro, só que era desse tamanhão, assim, bem grosso mesmo. E aí eu fui lendo. Aí quando tava faltando, sei lá, 50 páginas, tava bem no finalzinho, ele tinha umas 600 páginas naquele livro. Ele começou a falar de uns temas que eu achei muito irrelevantes para mim. Eu parei de ler, deixei para lá. Fui ler outro livro, né? Já cansei de ouvir aquele cara falando. Talvez algum dia eu volte e leia o restante, mas até agora não quis. A gente tem que se libertar o brasileiro trata
o brasileiro médio, né, no geral, trata os livros como medalhas que ele tem que exibir. Ó, li esse livro inteiro. É tão difícil alguém ler um livro, né, que ele quer falar, eu li esse livro inteiro, agora sou especialista em tal coisa. Aí ele bota lá na estante dele, igual ele coloca um troféuzinho lá da natação que ele ganhou. Não é assim, né? Os livros são ferramentas de pesquisa. Você tem que ter vários, não tem que ficar preso em ler ele inteiro, você tem que pular de um para outro mesmo. Você tem que estudar tópicos, não necessariamente acabar com o livro inteiro para dizer que leu ele, né, de cabo a rabo. Ninguém te obriga a ler um livro inteiro. O autor não tem direito de exigir que você leia tudo, não. Lê aquilo que você acha interessante, aquilo que é interessante para você naquele momento. Em paralelo a esses estudos, é bom mesmo ter alguns livros ali que você acha importante ler inteiro, né? Aí você vai lendo aqueles ali, dedicando o tempo que você pode no dia. Quem ainda não tem o meu kit Onde Está na Bíblia, clica aqui no link que eu passei agora, ariellazari.com.br/kit Onde Está na Bíblia. Você vai receber 2 cursos de apologética, um para se defender dos protestantes com a Bíblia, outro para você atacar, para você fazer perguntas mesmo com a Bíblia para os protestantes, e ainda recebe meu livro físico direto na sua casa e apoia o meu apostolado.